É isso mesmo, vamos ao frente a frente desta sexta-feira à noite. Hoje temos como convidados Bruno Gonçalves, do Partido Socialista, e também Rita Matias, do Chega. Muito boa noite a ambos. Falamos concretamente destas promulgações do Presidente da República, que ficámos a conhecer esta semana, e de resto ainda agora ouvíamos esta posição do Chega. A minha pergunta para ambos é: ganharam os portugueses, naturalmente, com alguma redução de impostos, mas, na verdade, que partido é que ganham? Rita Matias. Antes de mais, boa noite ao Bruno, boa noite a si também. Dizer que ganham os portugueses, pouco, infelizmente, gostaríamos que ganhassem mais. Ouvi há pouco, a caminho do estúdio, um português comum comentar que, na verdade, não vai sentir nem 9 euros de impacto desta descida mensalmente e, portanto, os portugueses queriam ir mais longe. Infelizmente, ainda não foi possível. Quem é o partido que ganha? Sinceramente, não ganha nenhum, porque o processo negocial foi todo ele enlameado desnecessariamente. A postura que o Governo teve foi uma postura arrogante, como se a Assembleia da República não tivesse competências para legislar nesta matéria, quando, na verdade, as questões de políticas fiscais é da competência da Assembleia da República e o Governo é que tem que pedir autorização à Assembleia da República para legislar. E fica também a suspeição criada de que há um pacto entre o Partido Socialista e o Chega, que não há, e acho que o Bruno também vai concordar comigo, estamos nos antípodas, graças a Deus, mas no que toca a concretizar mas na aprovação descidas, do IRS concordaram? Concordámos porque isto se traduzia num benefício para os portugueses. É surpreendente ver o Partido Socialista reduzir impostos, agora para um partido como o Chega é a posição onde temos que estar e onde sempre estaremos. E, portanto, nenhum partido ganhou, graças ao lamaçal que o Governo conseguiu trazer para o debate. Bruno Gonçalves. Bom, na verdade, o Partido Socialista teve, de facto, 8 anos para fazer avançar este alívio que as famílias, desde logo, não sentiram. E a verdade é que os dados nos dizem que Portugal tem uma das cargas fiscais mais elevadas e, portanto, este é o legado do Partido Socialista, que agora vem com muito mais força para a oposição do que quando lá estava. Ao contrário, dizer que, de facto, tenho que concordar com o Bruno no que toca à argumentação apresentada pelo Governo. De facto, a norma travão não foi levantada, por exemplo, pelos serviços da Assembleia da República, que quando fazem, portanto, a verificação dos diplomas, teriam logo que assinalar essa questão e não foi assinalado. Outra questão também que o Governo apresentou era que não existiria cabimento orçamental para poder aplicar a medida desde já. Mas a verdade é que as medidas apresentadas pelo Partido Socialista, pelo Chega, acabou por ser o Partido Socialista a aprovar a sua medida, e a medida do Governo, tinham todas elas um valor orçamental muito idêntico. O que é que divergia? Divergia quais é que eram os escalões que eram afetados e de que forma. Aqui, o Partido Socialista e o Chega tinham uma visão comum de que era necessário abranger mais a classe média e a classe baixa, já o Governo preferia que este alívio fosse mais sentido em classes altas. São divergências políticas, às vezes até ideológicas. Aqui a questão é só que agora não podem utilizar esta argumentação da irresponsabilidade quando, na verdade, estávamos todos a falar dos mesmos valores e, portanto, há margem para aplicar estas medidas e os portugueses vão poder começar a sentir já estas medidas. Portanto, só lamento que, de facto, como eu dizia, este debate tenha trazido tanta lama para o debate político e que os próprios cidadãos tenham ficado... Que lama é que se trouxe para este debate? A lama de que, por exemplo, há um Parlamento que não deixa o Governo governar, que não é verdade. O Parlamento tem competências para atuar e para aprovar este tipo de diplomas. Nós não esvaziámos o Governo. Temos um Governo minoritário e, portanto, se é minoritário, necessariamente tem que ter capacidade de perceber que a Assembleia da República tem capacidade de pressionar e de fazer medidas avançarem. A lama também, uma vez mais, tenho que repetir, de que há qualquer ligação entre o Partido Socialista e o Chega, que não há nenhum acordo secreto. Há, de facto, bandeiras convergentes por vezes, mas aí é surpreendente porque o Chega... Convergiram muito nestas 7 medidas que o Presidente promulgou. Sem dúvida, por exemplo, na questão das SCUTs, por exemplo, mas todas estas matérias o Chega já tinha apresentado. No governo anterior, enquanto o governo era o Partido Socialista, o Chega já tinha trazido estes diplomas à Assembleia da República e, portanto, a posição que se manteve foi a do Chega. A posição que é surpreendente é do Partido Socialista. Isto não faz de nós aliados, pelo contrário, permanecemos os mesmos adversários e só lamento que o Partido Social Democrata não perceba que o parceiro estratégico para a governação era o Chega. Poderíamos ter evitado tudo isto e chegado a consenso se tivéssemos formado um acordo de governo ou um acordo de incidência parlamentar, qualquer questão. Mas... Foi por isso, então, que houve um alinhamento de vontades e aqui em relação a estas aprovações, porque o Chega não foi para o Governo e acabou por... Não, de todo. O Chega limitou-se apenas a cumprir os encargos que estabeleceu no seu programa eleitoral. E até diria, em tom de provocação talvez, que me parece
pelos tópicos seguintes da nossa conversa, que o Governo, quando se senta em Conselho de Ministros, olha para o programa do Chega e pensa: de que forma é que nós podemos esvaziar o Chega hoje? Olha, hoje está um belo dia para apresentarmos propostas para as forças de segurança, para os militares, para os jovens, tudo bandeiras que o Chega tinha trazido. Mas se querem, de facto, governar com o programa do Chega, chamem o Chega para o Governo. Não tenham apenas um propósito eleitoralista de esvaziar um eleitorado que não é seu. É que o Partido Social Democrata, na verdade, tem vindo a perder eleitorado ano após ano, e o crescimento do Chega mostra que nós não fomos esvaziar o Partido Social Democrata, nós fomos buscar um novo eleitorado, abstencionistas, pessoas que votavam à esquerda, pessoas que não se aproximavam da política, e, portanto, este é um erro. O governo do Luís Montenegro tem que perceber que, das duas uma, ou dialoga com o Chega e vamos, de facto, tentar convergir para bem dos portugueses, ou esta estratégia de querer esvaziar o Chega por um lado só se traduz em más políticas aplicadas, porque depois olhamos, por exemplo, para o programa dos jovens. Na verdade, aplicam, vão fazer aqui um conjunto de programas que vai só aumentar ainda mais o preço do mercado de habitação, porque não há mais casas. Na questão, por exemplo, da imigração, acenam com algumas medidas, mas continuamos a receber um número superior àquele que temos capacidade de integrar. Na questão das forças de segurança, a questão do nem mais um cêntimo, as forças de segurança ficaram insatisfeitas e sentiram que não tiveram uma grande capacidade negocial. Agora, a questão da valorização militar e a questão dos antigos combatentes também não está a deixar estas forças satisfeitas. Claro que é um passo positivo que é dado, sim, mas não foram mais longe, não chamaram para si, para a mesa das negociações, as associações militares e, portanto, o Governo tem que decidir governar ou com o seu programa eleitoral ou com o programa do Chega. Não pode querer estar em dois tabuleiros ao mesmo tempo, sob pena de se perder Portugal e os portugueses. Rita Matias, já disse... Peço desculpa, só não se compreende se as contas públicas eram tão estáveis, não se compreende porque é que o anterior governo não utilizou essas contas públicas estáveis para aliviar a vida dos portugueses, como está agora o novo governo a utilizar. Em relação à questão do suplemento, de facto, é uma medida de necessidade. Os militares sentem-se esquecidos, sentem-se o fim da cadeia alimentar das prioridades dos sucessivos governos, nem é só do atual governo. Mas eu acho que é particularmente triste e sintomático quando na página do Governo dizia que este é o maior aumento e a maior valorização das carreiras militares, porque de facto é triste, não só porque não é assim tão expressivo, como mostra como tivemos décadas e décadas a esquecer estes homens e mulheres que servem a nossa pátria com a própria vida. O Chega já tinha apresentado também em abril um projeto de lei para estas Exatamente, porque de facto consideramos prioritário, porque de facto consideramos que esta é uma carreira esquecida e de particular necessidade, não só em tempos de guerra, também em tempos de paz, também pelo valor imaterial que estas carreiras representam para Portugal e para os portugueses e, portanto, só podemos lamentar que chegue tão tarde. E, acima de tudo, como eu dizia anteriormente, que não tenha existido uma capacidade negocial. De facto, aqui, Nuno Melo, ministro, esteve muito mal por não chamar a si as associações militares que queriam ter... O Governo diz que sim, que chamou as associações, as associações dizem que não. Ainda há pouco estive aqui a assistir à Associação de Militares Praças, que estavam aqui no NAU a comentar, que disseram que não foram chamados e, portanto, é lamentável que um Governo que constantemente diz que está disposto ao diálogo não está. E não está, não só com os partidos da oposição, como depois também com as forças militares, neste caso, já lembrando também que já quando foi com as forças de segurança, chamaram-nos à mesa de negociação, mas Luís Montenegro condicionou a negociação dizendo nem mais um cêntimo. E, portanto, não há, de facto, um diálogo sincero, há uma chantagem política que não deixa as pessoas em liberdade. E, portanto, assinalar que é um passo importante, mas não vamos ficar por aqui. E já para o Orçamento de Estado, André Ventura dizia que quer que existam medidas concretas também para aliviar a vida dos antigos combatentes, que vão para além desta proposta que apresentam agora de 100% com participação dos medicamentos. É insuficiente? É insuficiente, de facto. O que é que o Chega gostaria de ver mais implementado? Vamos querer ver, além desta questão, a questão da mobilidade, aquele passo que já tinha sido criado para antigos combatentes, ver que seja transversal. Foi criado num governo do Partido Socialista, mas que infelizmente foi medida única e pontual. Nunca mais tocaram nos antigos combatentes. É que a Rita, quando é para criticar, menciona o governo do Partido Socialista. Quando é para elogiar, esquece qual é o governo. Eu, por acaso, sou sensata e consigo criticar ambos. Não tenho qualquer filiação com nenhum, portanto, não tenho filiação nenhuma com nenhum desses governos, portanto, posso escrutinar e criticar. Aliás, é a minha função. Dizer que queremos que os antigos combatentes estejam valorizados também no acesso à saúde, olhar, por exemplo, para os hospitais militares, olhar, por exemplo, para as associações que acolhem os antigos combatentes em fim de vida e perceber que muitas delas suplicam por mais orçamento porque não têm capacidade de dignificá-los no fim de vida. Portanto, o Chega vai apresentar um pacote vasto em período de Orçamento de Estado e esperamos que o Governo verdadeiramente tenha vontade de negociar, vontade de acolher algumas propostas. Caso contrário, provavelmente o desfecho não será o melhor, ou das duas uma. Ou se sentam com o Partido Socialista ou se sentam com o Chega, não, e esta é a mensagem o que fica de resumo deste programa é que quem
quem se quer sentar com o PSD, aliás, tanto diz que queria até estar no governo, não foi isso Chega. Que disse. E, portanto, basta rever que a Rita disse que hoje se querem executar que o nosso programa, chamam-nos para a mesa que executariam melhor. Quer estar no governo com o Partido Social-Democrata. Com o nosso programa, nós somos melhores a executar. Os portugueses. E por querer ajudar os portugueses é que está na oposição a este governo. Porque nós não somos o partido... Está na oposição porque perderam as eleições. Estão na oposição porque perderam, não foi porque querem ajudar os portugueses. Nós não somos o partido que diminui cêntimos, que na verdade são milhares de milhões de euros no IRC para os que podem mais, que são as grandes empresas em Portugal. Somos aqueles que apresentam medidas que são aprovadas para reduzir o IRS. Não somos aqueles que querem uma medida pouco equitativa e regressiva do medida fiscal. Somos o partido que tem apresentado medidas fiscais justas. E, portanto, se o Chega quer estar no governo, é toda a vontade... Depois de terem perpetuado as injustiças de 50 anos, é muito giro virem agora falar em justiça. Talvez justifiquem os últimos resultados eleitorais também fruto dessa vontade de estar sempre a negociar. Não cavalgo muito essa narrativa. Não cavalgo muito essa narrativa porque só se engana a si. Os portugueses continuam a confiar no Chega. Bruno Gonçalves, Rita Matias, obrigada. Obrigada. Muito boa noite. Muito boa noite.